Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração sobre como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. E o aspecto teórico que nós vamos focar hoje é esse aqui. Nós vamos falar sobre pesquisa de perfil de cliente, mas especificamente focada em preparação de uma campanha publicitária baseada nesse tipo de pesquisa. E a história de hoje é um case sobre um produto para limpeza de panelas, talheres e louças. Vamos falar um pouquinho de teoria, mas de uma maneira bem rápida. As pesquisas que se pode fazer no mercado têm características diferentes e, portanto, nomes também. Existe uma pesquisa chamada de produto, há uma outra que é a de perfil de cliente, que é a que nós vamos focar nessa história de hoje. Há uma pesquisa chamada Top of Mind, há uma outra que é a pesquisa de concorrência e, finalmente, a pesquisa de imagem. Claro que nós não vamos discorrer sobre essas coisas de uma forma enfadonha e muito teórica, mas eu vou tentar dar para vocês, em frases curtas e algumas imagens também simples, o significado de cada uma dessas pesquisas. Vamos começar aqui pela pesquisa de concorrência. Suponha que você administre um determinado produto numa empresa e você encomende uma pesquisa de concorrência, então o que você estaria querendo saber? Nada mais, nada menos do que quais são os seus competidores no seu mercado e quais as estratégias e os diferenciais competitivos que eles utilizam contra o seu produto. Um segundo tipo de pesquisa chama-se pesquisa de imagem, que é aquela onde nós queremos saber o quê? O pensamento, as sensações, as emoções que os nossos clientes têm em termos da percepção das qualidades ou dos defeitos dos nossos produtos. O terceiro tipo, que é um pouco mais complexo, a pesquisa Top of Mind, poderia ser explicada assim. Ao pé da letra Top of Mind, nós sabemos que significa topo da mente, mas a tradução adaptada ao português não é essa. Top of Mind costuma ser traduzido como a forma como uma primeira coisa vem à nossa cabeça quando nós criamos um estímulo. Por exemplo, se eu perguntasse para você que está em casa o seguinte: qual a primeira marca de bicicletas que vem à sua cabeça? Se você disser Caloi, então provavelmente essa marca é uma marca top of mind. E se eu perguntasse a respeito de salsichas, qual o primeiro nome que vem à sua cabeça? Se você disser Sadia, provavelmente essa marca é uma marca top of mind. Esse é o conceito. Outro tipo de pesquisa, que aliás é o mais comum, chama-se pesquisa de produto. Pesquisa de produto é aquela em que nós procuramos saber basicamente duas coisas. Primeiro, como é que os nossos clientes utilizam os nossos produtos. E segundo, mais importante, qual o grau de satisfação ou de insatisfação que esses clientes têm sobre o nosso produto. E, finalmente, o tipo de pesquisa que vai ser o foco dessa história de hoje. A pesquisa de perfil de cliente tem um objetivo bem diferente. O que nós queremos saber ao fazer uma pesquisa como essa, com relação à nossa empresa e nosso produto, é o seguinte: quem é o nosso cliente? Mas quem é no sentido predominante, ou seja, a maior parte das pessoas que compram e ou consomem o nosso produto são o quê? Homens ou mulheres? Tem que nível de escolaridade? Que nível de renda? Essas pessoas moram em zonas urbanas, zonas rurais? Essas pessoas costumam gastar que faixas de valores para bens de consumo? E assim por diante. Isso significa nós conhecemos melhor o perfil de quem escolhe nossos produtos para que nós possamos, por exemplo, numa campanha publicitária, saber que tipo de mensagem nós temos que colocar para atingir as pessoas certas no lugar certo. Vamos começar a história de hoje
Primeira informação importante é que o produto sobre o qual nós vamos falar foi originalmente desenvolvido nos Estados Unidos. Mas, segundo se conta, embora isso não seja totalmente comprovado, o desenvolvimento dele, do produto, foi acidental, ou seja, não foi planejado. A história seria basicamente a seguinte: numa indústria americana dos anos 1940, um determinado dia, um faxineiro, ao exercer o seu trabalho de limpeza, resolveu inovar. Ele encontrou no lixo ali da área fabril da empresa uns restos, umas sobras de lã de aço que era originária do processamento da usinagem de metais na fábrica. Ele pegou um chumaço daquilo e achou que poderia, com aquele tipo de sobras, exercer o trabalho de limpeza que ele fazia sobre superfícies metálicas. Algumas manchas que não saíam de um armário de metal, com a abrasão gerada por esse tipo de produto sobre a mancha, resolveu o problema. A indústria, percebendo que este operário, ou melhor, este faxineiro, havia encontrado uma solução que poderia se transformar num produto, o que a organização fez? Ela passou a transformar esses restos de matéria-prima em um produto acabado, como esse que vocês estão vendo, que se tornou uma esponja abrasiva, ou seja, que limpa por fricção, uma esponja abrasiva para limpeza. Aqui no Brasil, alguns anos depois, um empresário, um empreendedor, chamado Roberto Sampaio Ferreira, que havia recebido uma máquina desse tipo, que processa a lã de aço como pagamento de uma dívida empresarial, resolveu experimentar essa máquina produzindo a mesma coisa. Deu um resultado favorável e ele acaba com isso criando uma empresa exclusivamente para produzir e comercializar esse tipo de produto. Ele passa a atuar no segmento de negócios que nós chamamos de home care, ou seja, limpeza doméstica. O início de operações foi em 1948 e o produto é esse que nós conhecemos tão bem, Bombril. Essa embalagem que vocês estão vendo aqui foi a primeira a ser utilizada, mas pouco tempo depois ele abandonou essa embalagem e passou a vender o Bombril dessa forma. Ou seja, ele passou a ser vendido unitariamente, sem nenhuma embalagem, e a única identificação de que esse produto era Bombril era a colocação de um adesivo sobre ele, como esse aqui. Ou seja, o próprio logo Bombril servia como um rótulo identificador do produto. Se nós perguntássemos a uma dona de casa qual é a utilização predominante que ela faz para Bombril, certamente ela responderia a mesma coisa que a indústria pensou quando criou o produto e imaginou a sua aplicação fundamental. Ela diria: eu uso para arear panelas. Essa expressão arear panelas, provavelmente as donas de casa até sabem a origem. Você sabe qual é? Bem, se nós voltarmos aqui ao Brasil colonial da época da escravidão, mais especificamente no século XIX, a história vai nos contar que as escravas lavavam as panelas de ferro, que eram as únicas disponíveis na ocasião, lavavam na beira dos rios utilizando aquela areia que tem na margem e faziam um processo de abrasão. Areia nada mais é do que pedra em pó, né? Esfregando a areia na superfície engordurada da panela de ferro, a gordura saía, principalmente porque, na verdade, com essa abrasão está saindo um pouquinho do acabamento de ferro da própria panela. Ao fazer a limpeza com areia, estava-se areando panelas, daí a origem da expressão. O produto Bombril tem um slogan muito famoso que se mantém ao longo dos anos, que é clássico e tem razão de ser. Quando o Bombril se diz como um produto 1001 utilidades, o que se quer dizer aqui não é a informação numeral 1001, mas sim um conceito genérico de que tem um número imenso de utilidades e representa principalmente para o cliente o quê? Um desafio. Esse desafio é para que o cliente procure criar novas utilidades ele mesmo para o produto. A intenção é mostrar que o produto tem um sem fim de utilidades.
Tanto isso parece ser verdade que eu pergunto a você, será que no seu tempo passado você nunca fez isso aqui? Quando a TV era analógica, você nunca colocou ali na ponta da antena ou das antenas o bombril para melhorar o sinal? Provavelmente fez isso, né? Agora não adianta mais porque com a TV digital isso não funciona. E será que você, quando jovem, ou seus filhos, durante uma festa junina, será que nunca tiveram a ideia de fazer isso aqui com o bombril? Ou seja, né, acendê-lo e agitá-lo, provocando esse tipo de espetáculo pirotécnico. Então, a bombril, ela não desencoraja as utilidades criadas pelos seus clientes, desde que elas não ofereçam risco, não sejam nocivas aos próprios usuários ou a terceiros. Outro ponto importante sobre a marca Bombril é que, ao longo do tempo, ela se tornou uma marca sinônima de categoria. Nós já tivemos um outro programa aqui que a gente abordou o significado disso. Vamos falar de novo especificamente nesse caso. Costuma-se dizer que um produto é sinônimo, ou a marca do produto se torna sinônima de categoria quando o cliente começa a confundir a marca com o gênero. Por exemplo, se você vai a um ponto de venda e vê alguém pedindo o produto, ouve alguém pedindo o produto, provavelmente ele não vai pedir pelo nome esponja de aço. Certamente ele pedirá genericamente como Bombril, nem se lembrando, nem se dando conta de que Bombril, na verdade, é uma marca. Por que Bombril faz sucesso aqui no Brasil? Ela, afinal de contas, a marca é absolutamente líder de mercado ao longo de décadas. Bem, eu diria para vocês que há duas razões fundamentais que explicam esse sucesso. A primeira delas é que foi a primeira marca e o primeiro produto nesse segmento de negócios no país. Portanto, pioneirismo. Pioneirismo sabe-se que, quando bem administrado, representa liderança duradoura, que é o caso. Mas há uma segunda explicação que está relacionada à ideia da marca ser sinônima de gênero, que é esta aqui. Quando o produto é colocado nos pontos de venda em qualquer parte do país, de forma geral, isso é feito de uma forma científica, estudado, planejado e executado pela Bombril de uma maneira extremamente eficaz. Isso chama-se logística. Marcas que são sinônimas de gênero não podem deixar de estar presente nas prateleiras de nenhum ponto de venda do país. Contar para vocês de forma bem rápida um fato que aconteceu em 1960 com Bombril, que foi uma promoção de vendas desenvolvida pela empresa e, obviamente, com o objetivo de resolver um problema. Vamos lembrar o que significa promoção de vendas. Já falei isso num outro programa aqui, vamos citar de uma forma bem resumida. Uma empresa só faz promoção de vendas quando ela precisa, de alguma maneira, criar um estímulo à sua clientela para exercer o consumo. Mas, ao fazer isso, para atrair o interesse do consumidor, ela precisa oferecer benefícios adicionais, senão o consumidor não vai se interessar. Que benefícios? Redução de preço, oferta de uma quantidade adicional do produto pelo mesmo preço, leve 3, pague 2, participação em concursos de bens de consumo de valor mais elevado, desde que você comprove que comprou o produto em questão, enfim, tudo isso voltado ao cliente, mas sempre sendo feito em prazos curtos. Por quê? Porque normalmente quando você oferece benefícios adicionais, você está reduzindo a sua margem de lucro ou eventualmente até entrando na zona do prejuízo. O objetivo não é ganhar dinheiro numa situação como essa, e sim ganhar o quê? Ganhar o cliente. Ou um cliente que você não tem, que pertence a uma marca concorrente, ou um cliente que você perdeu por alguma razão. E nesse caso, a razão dessa promoção de 1960 foi justamente a perda de uma certa fatia de mercado. Por que isso aconteceu? Vocês lembram que eu disse aqui no começo que Bombril, a maior parte do tempo, foi vendido unitariamente naquele formato que vocês estão vendo ali. Mas num certo instante, em 1960, a empresa resolveu fazer o seguinte: criou uma embalagem
com 8 unidades e deixou de vender unitariamente. Ou seja, queria que a clientela comprasse a cada vez uma quantidade maior. Ocorre que uma parcela dessa clientela não gostou disso. E como alguns concorrentes da Bombril não fizeram a mesma coisa, ou seja, continuaram vendendo unitariamente, essa parcela de clientes, que era da Bombril, migrou para marcas concorrentes. Como fazer para recuperar esse espaço perdido? Bem, a promoção de vendas que foi feita com esse objetivo focou o sorteio de um bem de consumo extremamente valorizado, que era um carro de luxo para a época. A maioria de vocês certamente não conheceu esse carro. Vou mostrar para vocês, chamava-se Aero Willys, no caso, Aero Willys, ano 1960. O carro é esse aqui. Era um sonho de consumo para muita gente e tinha um preço alto. Essa promoção de vendas foi feita da forma clássica. As pessoas tinham que mandar para um determinado endereço da Bombril um envelope com a sua identificação e anexando a esse envelope um pedaço da embalagem, que seria uma comprovação de que o produto foi comprado, a embalagem de 8 unidades. É uma espécie de ingresso ou de recibo que você apresentaria para comprovar que pagou para participar do sorteio. O dia em que foi feito o sorteio, isso ocorreu numa emissora de televisão. Essa foto que vocês estão vendo é do momento que isso aconteceu. A emissora de televisão era a TV Record, que na época era a emissora que tinha maior audiência no país. E esse sorteio foi feito num sábado à noite, num horário de grande audiência, num programa que era patrocinado pela Bombril. Colocaram um menino para sortear, para dar credibilidade, a imagem da inocência. Esse menino, como vocês veem, está em cima de uma montanha de cartas. Aqui não dá para ter uma ideia da altura disso, porque esse menino, inclusive, para ser colocado em cima, teve que ser içado, alçado para poder fazer o sorteio lá em cima. Quando ele terminou o sorteio e saiu do ar o programa, alguém lá na TV Record perguntou ao pessoal da Bombril: o que vocês vão fazer com esse monte de cartas, de papel, portanto? O Bombril disse: vamos jogar no lixo. E o pessoal da emissora, acostumado com sorteios de outros produtos, de outras empresas, disse: não faça isso. Existem algumas empresas que compram esse papel como sucata, e isso tem valor. A Bombril foi avaliar isso e descobriu que realmente tinha um valor significativo. Ela vendeu essa montanha de papel e, acreditem vocês, o valor apurado foi mais ou menos equivalente ao preço pago na compra daquele carro Aero Willys. Então, o que a empresa fez? Com esse dinheiro apurado, ela realizou uma segunda rodada, um segundo concurso, só que dessa vez não teve investimento nenhum. Quem pagou por isso foi a clientela que mandou essas cartas. Consequentemente, o volume de cartas da segunda vez foi maior ainda. Aí houve uma terceira vez, usando o mesmo artifício, uma quarta e uma quinta vez, durante 5 meses seguidos. Ao final disso tudo, a empresa, Bombril no caso, encerrou o processo desse concurso e foi fidelizada a nova embalagem, porque 5 meses depois as pessoas já estavam acostumadas a comprar embalagem com 8 unidades. Portanto, foi um grande sucesso isso. Bem, agora chegamos naquele ponto em que eu sempre proponho a vocês que estão em casa um exercício. Nós estamos agora na reunião de diretoria da Bombril. O ano é 1977, um ano em que algumas mudanças vão acontecer. E eu imagino que você, eu, todos nós que estamos aqui acompanhando essa história, podemos assumir a função de presidente dessa empresa. Para quê? Para realizar exatamente aquilo que nós mencionamos no início dessa história. Vamos tentar imaginar como é que nós faríamos para construir uma campanha publicitária para o Bombril, mas que tivesse como foco uma pesquisa identificando claramente o perfil do cliente que predominantemente compra Bombril com fidelidade e com frequência. Muito bem, então acho que esse tipo de desafio você já pode começar a pensar nas ações que você poderia adotar. Eu vou mostrar para vocês gradualmente, enquanto você imagina as suas soluções, quais foram as posturas adotadas pela Bombril.
Para realizar o plano da campanha publicitária, Bombril chamou a sua agência de publicidade da época, que era a DPZ, acionou um dos donos, que era este homem que aparece aqui à direita, Francisque Petit, que é a letra P do DPZ, para que ele desenvolvesse essa pesquisa e, consequentemente, criasse a campanha. Imediatamente, Petit escolheu um dos funcionários que eram considerados melhores para esse tipo de trabalho, especificamente um jovem, que é aquele que aparece ali, do outro lado, que na visão da própria empresa era um dos publicitários do futuro. Estava começando a carreira, mas com brilhantismo. Esse homem é nada mais nem menos do que Washington Oliveto. Hoje nós sabemos bem quem ele é. Os três donos da DPZ, que atendem pelos nomes que representam as três letras, D, P e Z, ou seja, Roberto Duailib, o D, Francisco Petit, o P, e José Saragossa, o Z, iniciaram a contratação da pesquisa, uma pesquisa de grande porte, para identificar o perfil dessa clientela de Bombril. Entregaram os resultados da pesquisa para Oliveto, que passou a conduzir a tabulação, análise e as decisões em cima disso. E, ao fazer essa análise, ele rapidamente descobriu qual era o perfil do cliente comprador de Bombril, ou melhor, da cliente, porque era uma mulher. O resultado da avaliação desse perfil foi o seguinte: eu vou mostrar para vocês de uma forma bem resumida e rápida, porque o foco maior não é isso, mas sim os resultados que se vai ter a partir disso. O perfil médio da mulher que comprava Bombril na época, nós estamos em 1977, era esse aqui. Essa mulher tinha em torno de 43 anos de idade, ela era casada no papel, formalmente, portanto, tinha 2 filhos em média, tinha uma escolaridade de nível médio, era católica praticante, não dirigia carro, aliás, não tinha carteira de motorista e nem carro. Ela não trabalhava fora, cuidava dos afazeres domésticos apenas, dependia financeiramente de forma integral do marido, e o detalhe mais importante que o Oliveto encontrou nessa pesquisa, que é esse aqui. Ela tinha um forte instinto maternal, mas veja bem, instinto maternal não apenas com seus filhos, mas com os filhos de todo mundo. Era aquilo que se chamava antigamente de supermãe, mãe de todas as crianças que ela conhecia. Mediante isso, a ideia que o Oliveto teve foi criar um personagem para significar, para simbolizar o produto, no caso o Bombril. E esse personagem teria que ser o seguinte: ele teria que ter características complementares ao instinto maternal dessa mulher. Ele tinha que ser um filho para ela, né? Para poder criar esse perfil desse filho, aí então ele construiu o personagem, que é a parte mais importante desse trabalho de desenvolvimento de um plano publicitário. O personagem que ele idealizou e colocou em prática teria as seguintes características: seria um homem, teria 19 anos de idade para ser compatível com os 43 anos daquela mulher, deveria ter uma aparência frágil para despertar nessa mulher a sensação de que ela poderia dar a ele proteção, poderia dar a ele defesa, né? Poderia cuidar dele, colocá-lo no colo. Ele deveria usar roupa clássica e corte e penteado de cabelo convencionais. As duas coisas para poder manter a campanha sem data, né? Já que a intenção é fazer com que ela fosse duradoura. Um sotaque interiorano para parecer uma pessoa simples, um jeito de estudioso, colocando, por exemplo, óculos nele. Qual é a mãe que não gosta de ver um filho como alguém estudioso, né? Ele deveria ter uma linguagem, uma conversa simplória para não parecer arrogante e, finalmente, se mostrar talentoso na forma de falar e bem-humorado. Na hora de escolher o ator para fazer isso, a pessoa escolhida foi essa. Carlos Moreno, que era um ator de teatro não muito conhecido ou não conhecido. A intenção era não confundir a marca comercial de um ator famoso com a marca comercial de Bombril. Aqui deveria prevalecer apenas a marca do produto de limpeza e nada mais.
Durante a primeira fase foi um sucesso, ele foi visto sempre na TV, a cada mês mudavam os filmes publicitários, como aquele garoto, aquele filho que essa mãe não tinha, o filho dos outros. Mas a segunda fase foi a mais importante, o momento em que Oliveto resolveu deslanchar um processo para que essa campanha ficasse duradoura. E aí a ideia dele foi genial. A partir desse momento, o ator continuaria, mas ele faria o papel de personagens reais e famosos. E foi assim que nós vimos na TV ele desempenhando o papel de figuras famosas como Che Guevara, Mona Lisa, Ronaldo Fenômeno, Padre Marcelo Rossi, Ana Maria Braga, Rubinho Barrichello, né? Guga Kirten, o Robinho, quando o Bombril era patrocinadora da camisa do Santos Futebol Clube, Charlie Chaplin. Ou seja, ele acabou desempenhando um número imenso de personagens, de papéis, de personagens públicos, e isso fez com que se estendesse muito o alcance dessa campanha. O resultado está aqui, né? Após esse sucesso todo, a campanha permaneceu na mesma mídia, televisão, durante 26 anos ininterruptos, um recorde absoluto. Basta ver que a longevidade dessa campanha está registrada no documento mais importante de recordes mundiais, que é o Almanac Guinness. É um recorde mundial. Isso se deveu, basicamente, à eficiência e eficácia da agência, da empresa Bombril, mas principalmente desse homem aqui, Washington Oliveto, um dos maiores publicitários do mundo, e ele é brasileiro. Você gostou dessa história? No próximo programa eu tenho outra para você. E acompanhe os programas anteriores consultando no YouTube, a partir do meu nome, Amaury Catropa, e o nome do programa Histórias Empresariais. Estão todos os que você perdeu lá no YouTube. Fique comigo.